boa noite a todos. Com muita Boa alegria, muita noite. gratidão, muita satisfação por mais essa oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá. Já estamos aí, se eu não me engano, já vai para 4 anos que estamos nesse estudo e mais um setembro. Chegamos a mais um setembro que também, desde o primeiro ano, nós dedicamos a fazer essa campanha de prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. E hoje, nosso primeiro estudo de setembro, então damos iniciados os nossos estudos espíritas sobre o suicídio, a prevenção do suicídio, as consequências do suicídio, que cada um dos nossos irmãos vão fazer durante o mês todo de setembro. E hoje, nossa irmã Selma e João são os primeiros a fazer esse nosso estudo do Setembro Amarelo, então também convido a fazer a nossa prece de abertura. Você faz a finalização. Não. Selma faz o cavaleiro, você der a vez para a Selma. Um faz o de abertura, o outro faz o encerramento. Isso, pronto. Então, vamos fechar os nossos olhos em agradecimento a Deus e a Jesus, né? Agradecemos aqui, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né, nesse estudo. Esse mês agora, hoje nós vamos falar sobre suicídio, a campanha do suicídio, que deve continuar sempre, né? Possamos, nesse momento, nesses momentos que estamos aqui, né, dando essa luz às criaturas, que elas possam recebê-las, né? E, na medida do possível, atingir os corações daquelas pessoas que podem estar pensando em tirar sua própria vida, sabendo que a vida não acaba com a morte. Então, vamos fazer a nossa parte. Ajuda-nos, inspira-nos para que nosso estudo possa ocorrer em paz, harmonia e chegar aos corações. Que assim seja. Graças a Deus. É mesmo, você falou um ponto muito importante. Como ainda tem suicídio, né? A pessoa não tem ideia, né? Não. Que não tem. É por isso que tem. A campanha está aí, né? Não é só para quem é... A gente não faz a campanha só para na questão do espiritismo em si, né? Mas essa pessoa também tem que ter uma consciência espiritual que ela não é só um corpo, tá? Que o ato ele vai gerar consequências não só para ele, mas também para a família, tá? Porque as pessoas que estão à volta elas também estão ligadas diretamente, né? E vão acabar também sofrendo com essas decisões equivocadas, não é? Então, a gente tenta, né, fazer a nossa parte. Vamos, né, então, falar, no caso aqui, o João vai fazer uma leitura que a gente quer abrir, né, com a campanha do Setembro Amarelo, né, como que surgiu, não é? O Setembro Amarelo. Nós já falamos aqui do CVV, em outra ocasião, tem gravado também como é que o CVV começou, mas, assim, o Setembro Amarelo, essa campanha, né? Como é que ela se deu? Né? Então, nós vamos a essa informação aqui que é muito relevante. Pode falar, João. Então, vamos lá. É um conteúdo histórico, né? Como surgiu o Setembro Amarelo? O suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A campanha Setembro Amarelo se originou com os pais de um jovem americano chamado Mike M., que cometeu suicídio aos 17 anos. Através da família de Mike, a campanha mundial de prevenção ao suicídio foi criada e atualmente completa 30 anos. No funeral de Mike, seus pais, Dale e Darlene M., distribuíram fitas amarelas que remetiam ao Ford Mustang 1968, que o filho havia restaurado e onde foi encontrado sem vida.
Esse gesto simples, mas carregado de significado, transformou-se em um símbolo visual poderoso. Desde então, as fitas amarelas têm servido como um alerta global para a necessidade urgente de conscientização sobre a saúde mental. Para honrar a memória de Mike e evitar que outras famílias enfrentassem a mesma dor, seus pais criaram um programa de prevenção ao suicídio Fita Amarela, o Yellow Rainbow Suicide Prevention Program. Durante o funeral, eles distribuíram fitas amarelas com mensagens que encorajavam as pessoas a buscar ajuda e a expressar abertamente seus sentimentos. Em 2015, o programa foi trazido ao Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, mais de 720 mil pessoas tiram suas próprias vidas a cada ano. Além disso, 73% desses casos ocorrem em países de renda média e baixa. O suicídio que levou a vida de Mike M. é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Por isso, a urgência de abordar essa questão se torna cada vez mais evidente. Campanhas como Setembro Amarelo buscam salvar vidas e promover o diálogo sobre saúde mental. Sendo que eu, particularmente, acho que é legal ter um mês no ano que fale sobre o suicídio, né, para enfatizar bem a campanha. Mas eu acho que isso deveria ser assim disseminado todos os meses, entendeu? Meios de comunicação, tinha que estar sempre prevenindo, não é assim incentivando, é alertando, no caso assim, para ajudar a quem está pensando em cometer o ato. Nas campanhas, né? Inclusive do próprio CVV mesmo, falar mais sobre ele, não só nessa época, né? Isso. Bom, eu encontrei essa historinha, né, que é bem interessante, né, porque a gente sabe assim, Setembro Amarelo, como é que começou, né, essa fitinha, esse símbolo, né, por causa de uma família que perdeu seu filho, né, para depressão, que dizem que, segundo os médicos, é o mal do século, né, é o que vai ter a maior causa de suicídios, né, está tendo e vai aumentar muito por essas questões, né, que é a depressão, né? Mas o suicídio não é só pela depressão, né? Há muitas situações, né, realmente é um desequilíbrio mental da pessoa, não é que seja a pessoa maluca nem nada, mas é um distúrbio mental que a pessoa vivencia, né, que acaba desarmonizando-se, né, e que faz com que ela pense, né, nessa questão de tirar a própria vida, né? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu entrar com a historinha que eu vou narrar aqui? Não? Então, gente, eu vou contar aqui uma história bem resumida de um capítulo do Missionários da Luz, tá? Que é um exemplo um pouquinho diferente, né, do que nós já estudamos também, né? É o capítulo 11 do livro Missionários da Luz, que fala da intercessão, né? Quando há uma ajuda, né, um auxílio através de pedido de outras pessoas. No caso aqui, eu fiz um resumo do capítulo, que tem muitas histórias, tem um conteúdo muito rico até de conhecimentos, né? Mas assim, eu procurei me ater mais ao fato, né, em si, que é do suicídio. Então, a história é a seguinte: esse capítulo, ele narra a história de Raul. Raul é casado há 12 anos com Esther, pai de 3 filhos, viviam em harmonia doméstica, era dedicado e fiel, embora melancólico. Esther, junto com Etelvina, em desdobramento, procura Alexandre para que a auxiliasse.
Esther fora noiva, anteriormente, de Noé, a quem muito amara, que se suicidara em circunstâncias misteriosas. Encontrou em Raul reconforto de suas mágoas passadas e o viu como presente do céu. Acreditava que seu esposo fora vítima de inimigos ocultos que o assassinou, embora as circunstâncias de sua morte sugerissem que fora suicídio, mas ela não acreditava que Raul se mataria, por ser trabalhador, com uma vida estável e decente. Ela desejava encontrar-se com seu companheiro em sonho e obter-lhe notícias diretas. Desejava algum conforto para o seu coração e inteirar-se do ocorrido para conformar-se. Estava disposta a seguir em frente, sem desejo de vingança, trabalhar para o sustento dos filhos e seus 2 velhos tios. Alexandre, ele prometera realizar uma sindicância e solucionar o problema com o devido critério, aconselhando-a a orar e confiar no Pai Supremo, com fé sincera, que o assunto seria examinado com atenção. Aqui vale assim abrir um parênteses, né, com relação, né, a tudo, acho que todas as questões em que são feitos pedidos, né, a interseção, né, com o mundo espiritual, nós sempre recebemos a orientação, seja de encarnado ou desencarnado, para orar e confiar em Deus, não é? Porque nada que nós tenhamos que fazer que não venha de uma prece, né? Aqui, novamente, mas nós sempre falamos nesse assunto, né, e como é importante a prece, porque a prece, nessa questão, consola, reconforta, né, dá tranquilidade, né, e vai harmonizando, às vezes, até o próprio ambiente que a pessoa vive, não é? Então, é muito importante a questão de estarmos nessa sintonia através da prece com o alto, né, com o mundo espiritual. E aí, o Alexandre, ele precisava que ela fizesse a prece? Não, ela já falou com ele, mas aconselhou para ela, porque a prece não é para ele, é uma necessidade que ela tem, ela precisa, para ter todo esse conforto, né? Então, no dia seguinte, Alexandre, acompanhado de André Luiz, foram à residência de Esther, onde tomaria como ponto de partida para as averiguações. Lá chegando, procuraram um visitador, guardião local que ali estava para narrar o que sabia sobre Raul. Outro parênteses aqui com relação ao visitador. Eu achei bem interessante, né, essa palavra, né, visitador. Né? Eles falam visitador do sítio. Foi o que eu entendi aqui. Ele não é o mentor de A ou B. O visitador são espíritos que vivem aqui na Terra, eles são incumbidos, né, de estarem aqui entre nós, eles estão na região, né, ele não fica necessariamente só aqui, ó, eu vou ficar aqui na casa da Selma e do João, pode ficar ou não, né? Mas eles ficam incumbidos de quê? Para tentar trazer harmonia, aconselhos, proteção dentro do possível. Eles estão sempre... Nós estamos, mais uma vez aqui mostrando, nós sempre temos a companhia de bons amigos espirituais, mesmo que estejamos em situações de muita confusão mental, eles estão ali tentando nos auxiliar, né? Então, existe esse visitador, que eu achei bem interessante, na casa, e o Alexandre procurou esse irmão, né? Então, ele soube, através desse irmão visitador, que Raul cometera suicídio. E, embora prestasse continuada assistência espiritual, não conseguiu demovê-lo da ideia, nem outros companheiros que lá estiveram para auxiliá-lo. Ele sempre estava lá tentando dar bons conselhos para Raul, tentar levantar o ânimo dele pela melancolia que ele trazia. Né? E quando ele sentiu que o Raul estava com esses pensamentos suicidas, ele, junto com outros irmãos espirituais, tentaram, né, implantar, né, pensamentos para que ele não viesse a termo, né, do suicídio. Né?
o que acabou mas não teve sucesso com isso. Mas houve a tentativa deles, não é? Então, aí ele continua aqui. Raul cometera suicídio friamente calculado e pensado. Adquirir um revólver para esse intento. Alvejou a região do coração e atirou a arma a uma pequena distância, criando assim para sua família a suposição de um crime. Esse espírito amigo disse ainda que tentou, junto com outros amigos, socorrê-lo, mas, em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não conseguiram removê-lo e ampará-lo, pois suas vibrações pesadas e angustiosas o mantinham preso. Aqui também é uma observação que vale dizer, né? Que nós sempre somos amparados, estamos sempre amparados, né? Seja no nosso dia a dia e no momento do desenlace. Mas aí é aquela questão, né? Quando a gente não está em sintonia com o bem, quando a nossa mente não está em harmonia, no caso de Raul, que tinha a ideia fixa do suicídio, pensamento, foi tudo calculado, quer dizer, ele premeditou a morte dele de uma forma muito calculada. A espiritualidade amiga que auxilia nesse processo do desenlace, mesmo sendo um suicídio, porque há um amparo, aí sim, nós sabemos, já estudamos isso no Memórias de um Suicida, que quando os suicidas vão para o vale, eles já estão recebendo a misericórdia divina para estar no vale, não é? Então, ali eles tentaram ajudá-lo nesse processo, mas a vibração dele era tão baixa, tão pesada, que eles não conseguiram tirá-lo daquela poça de sangue que ele ficou, né, quando ele cometeu suicídio. E, por conta disso, como eles não tiveram acesso a ele de tentar tirá-lo daquela situação angustiosa que ele estava, né, quem se aproxima dele? Um bando, né, de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Esse bando os capturou com facilidade devido à harmonia de forças perversas que carregaram no dali, sem que pudesse fazer algo em seu favor. Quer dizer, a sintonia dele com esses espíritos, né, essas entidades delinquentes, estavam mais afinizados e eles conseguiram tirar ele de lá e o levaram. É o que nós chamamos, às vezes, de sequestro, né? Desses espíritos que cometem suicídio. Então, após obter essa informação, Alexandre pediu um momento de oração a André Luiz e entrou em profundo silêncio por alguns minutos para mobilizar as possibilidades de visão quanto ao paradeiro do infeliz Raul. Feito isso, seguiram em direção a lugarejo próximo, onde havia um grande matadouro. Lá encontraram o espírito de Raul com seu traje ensanguentado, vagueando como autômato, olhar sem expressão, cercado pelo que chamamos de vampiros, seres inferiores, infelizes que se apoderam dos recém-desencarnados, logo nos primeiros dias que sucedem à morte física, sugando-lhes as forças vitais. Esses vampiros que nós chamamos são esses seres, né, que sequestram, né, os desencarnados precoce, né, esses suicidas, porque eles, quando a pessoa comete o suicídio, ela dá termo à sua vida antes do tempo, ela está repleta de fluido vital, porque não está no momento dela. Esse fluido vital, que é a nossa essência de vida, ela vai se esvaindo com o tempo, quando perto do nosso desenlace. Mas quando não está perto do desenlace, né, e ele antecipa essa morte, ele está com o vaso cheio, né? E esses seres inferiores se alimentam desses fluidos, dessas forças vitais que o espírito carrega. E é por isso que eles são sequestrados, para que eles possam ficar sugando, se alimentando daqueles fluidos, daquelas, né? E aí nós voltamos a falar, é por isso que quando
o espírito é arrebatado para o vale, aquele vale de tormento, que é o vale dos suicidas, ainda é o melhor, porque ali ele já está sob a vigilância da colônia de Maria de Nazaré. Enquanto esses aí, que estão sequestrados, ficam realmente na mão desses infelizes aí. Alguém tem alguma coisa a falar, acrescentar, que queira, né? Eu posso continuar? No final, abre para a gente comentar, eu acho melhor, para não perder o raciocínio, né? Tá ok. Tá bom. Então, sem mais tempo a perder, Alexandre, seguido por André, se aproximaram do infeliz Raul e, colocando a mão sobre sua fronte, envolveu-o em vigorosos influxos magnéticos. E logo Raul permaneceu cercado de luz, fazendo com que os seres das sombras se afastassem, gritando, horrorizados e espantados, vendo a claridade que rodeava sua vítima. Quer dizer, quando André e Alexandre entraram no matadouro, eles veem, né, muitos espíritos inferiores ali se alimentando do sangue dos animais que foram abatidos. Então, mas eles são tão inferiorizados ali que eles não conseguem ver os espíritos mais elevados, né? Então, eles não viam Alexandre e André, mas eles perceberam na hora que foi o magnetismo do Alexandre lançando sobre Raul, né, a luz foi se fazendo. Então, eles já sabiam que tinha um ser de luz ali, né, uma criatura de... Os filhos do Cordeiro. Os filhos do Cordeiro, como eles falam, né? Então, eles se afastam, eles temem aquilo que eles não compreendem, né? E largaram o Raul. Então, quer dizer, após essa operação magnética, o Raul foi conduzido pelos benfeitores, né, para fora desse local. Estava imbecilizado pela influenciação maligna, desmemoriado, não compreendia o que se passara com ele. Alexandre deixou Raul aos cuidados de André, enquanto saía em busca de recursos necessários para auxílio no despertar do infeliz suicida. Amigos veteranos em serviços intercessórios, a quem entregaria aos cuidados e encaminhá-lo a uma casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Cabe aqui também uma informação que tem esses veteranos, que eles falam são de serviço intercessório. Por que há necessidade? Não é? Alexandre poderia fazer? Sim, mas existe uma hierarquia e um respeito ao trabalho de cada um tem o seu trabalho ali para realizar, não é? Então, esses veteranos teriam que lidar com o Raul, teriam que ter uma equipe, vamos dizer assim, um apoio. Por quê? No momento que você desperta esse espírito imbecilizado, que ele toma consciência de que ele cometeu suicídio, de que ele não morreu, né? Que ele continua vivo, né? Ele vai sentir as dores do ato que ele cometeu contra ele, vai sentir a angústia de não ter conseguido dar cabo daquilo que o fazia sofrer, vai lembrar da família, né? Vai ficar angustiado por causa da mulher, por causa dos filhos, e vai começar o arrependimento e tudo, uma série de situações que são muito angustiantes para ele. Então, não era uma situação que podia André e Alexandre resolver ali naquela hora. Isso leva um pouco de tempo. Tanto é que assim, eles tiveram que levar assim, uns 4 dias após para que Raul se refizesse daquela situação toda. Então, eles voltaram no fim de 4 dias para conversar com o Raul, né? Ele falou assim, ele já estava assim, já estava refeito, já tinha o entendimento do verdadeiro estado dele como espírito, e após esse tempo, os benfeitores espirituais retornaram ao hospital volante, onde o infeliz se encontrava. Raul, embora cheio de dores, queixando-se da ferida aberta e sofrimentos agudos do grande abatimento, pôde sustentar a conversação esclarecedora, pois... Desculpa, peraí. Perdi aqui meu texto. Eu estou lendo aqui para vocês.
Passei. Não Aqui, sei. ó. Tá aqui, tá aqui. Ó, aí, pôde sustentar a conversação esclarecedora, pois estava mais calmo, ciente de que não mais se encontrava no círculo da carne. Ele já tinha consciência da situação dele, né? Então, ele conversou. Foi então Raul contou a sua história triste, né? Procurando justificar o ato que ele havia cometido. E ele diz que, quando jovem, viera do interior para a cidade grande, atendendo ao convite do seu amigo de infância, Noé, companheiro devotado e sincero, que o apresentara à noiva querida, Esther, por quem Raul se apaixonou violentamente e a considerava seu mais alto ideal para, para o matrimônio feliz. Queria mostrar-lhe seu afeto, mas Noé mostrou-se o empecilho para cumprir seus devaneios. Então, lhe nasceu no cérebro a tenebrosa ideia de um crime, de eliminar seu rival, pois não cederia sua felicidade a ninguém. Ele, cego de paixão, arquitetou seu plano, encontrou fórmula sutil para a eliminação do companheiro dedicado e fiel. Raul passou a usar o veneno em si em pequenas doses, aumentando-as vagarosamente até habituar o organismo com quantidade que, para outrem, seria fulminante. Adquirindo resistência, colocou o veneno em vinho agradável e convidou Noé para um jantar, onde ambos beberam do vinho envenenado. E Noé sucumbiu em poucas horas, passando por suicida diante de todos. Aí a gente vê nesse momento em que a paixão o cegou, né? Raul ficou, vamos dizer, preso às situações terrenas, né? Ele se apaixonou perdidamente por Esther. Ele começou a imaginar, idealizar a vida com ela. E ele não considerou a amizade dele com Noé. Ele olhou Noé como um obstáculo para o seu propósito de vida, que era contrair matrimônio com Esther. Aqui o egoísmo prevaleceu naquele momento sobre Raul, né? Então, com um segredo terrível guardado, passou a cortejar gentilmente a noiva chorosa, ganhando a simpatia que culminou em casamento. Seu desejo se realizara, enfim. Esther era sua mulher, e logo vieram os filhinhos. Mas sua consciência fora ferida, sem remissão. Via Noé, através da tela mental, em todos os cantos do lar, repreendendo-lhe o procedimento. Os beijos da esposa e as carícias dos filhos não conseguiam afastar a visão implacável, aumentando seus remorsos cada vez mais. Em todos os lugares que se encontrava, via sua vítima, contemplando-o em silêncio. Quis se entregar à justiça dos homens, confessando o crime, mas preocupou-se em expor sua família, e por achar-se esgotado espiritualmente, quase enlouquecido, temendo mesmo enlouquecer, com a ideia cada vez maior de confessar o crime, viu a ideia do suicídio crescer em seu cérebro atormentado. E assim o fez quando comprou o revólver. Atingido o alvo, num esforço supremo, desfizera-se do revólver homicida e voltou sua atenção para seu padecimento. Com os olhos anuviados, sentiu que algumas pessoas tentavam socorrê-lo. E, em seguida, uma multidão de criaturas que ele não pôde ver arrebatavam do local de dor. Desde então, um enfraquecimento geral tomara-o por completo, preso em sono pesado e angustioso, cheio de pesadelos cruéis, e somente recuperar a consciência de si mesmo ali, naquele quarto modesto. Então, aqui nós vemos a situação de Raul,
ele passou por alguns momentos, né? Ele ficou tomado de paixão e perdeu a razão na questão de considerar, né? O amigo Noé, né? Que até o chamou para ficar com ele lá, né? Na cidade, dar uma condição de vida melhor. E depois que ele conseguiu o seu intento, que era aquela realização, ele conseguiu materializar aquele ideal de vida dele, que era casar com Esther, ter filhos, como ele teve, de repente, Raul, em algum momento, Raul caiu em si. Porque, na verdade, assim, o que eu pude entender ali da história dele, ele não era uma pessoa má, ele não era mal intencionado, ele era uma pessoa boa, ele tinha uma amizade sincera com Noé. Ele só caiu naquele momento da paixão que o cegou, e emburreceu, né, também. Então, mas a consciência dele, naquele momento, o despertou. E foi aí que ele viu, né? Depois que ele materializou todo o sonho dele, a consciência começou a chamar por ele. E ele via Noé em todos os cantos. Noé estava ali obsidiando ele? Não. Porque Noé, quando desencarnou, provavelmente nem sabia que foi assassinado pelo amigo. Ele seguiu, né? Ele foi amparado, como todos nós temos essa possibilidade de amparo no desenlace, né? Que foi mostrado. Ele seguiu, mas ele ficou tão culpado, se sentindo tão culpado, com remorso tão grande, que ele começou a ver, a tela mental dele projetava Noé em todos os lugares da casa, culpando ele. Então, aquilo começou a causar um tormento muito grande na vida dele, né? E ele não conseguia mais ter o prazer, a alegria, o contentamento, que tudo que ele desejou, que era ter a família, a mulher, filhos, aquilo não dava mais, não pacificava mais o coração dele. Aí, como ele que tentou se redimir? Vou confessar. Aí, nesse momento, como se fala, a consciência dele, ele tinha uma certa moralidade que se perdeu no momento, mas ele pensou o quê? Na família e nos filhos. Como ficariam seus filhos tendo um pai preso por ter matado alguém? Né? E a mulher, como ficaria? Ele era uma pessoa considerada no trabalho, na sociedade, e ele não queria causar esse problema para a família também. Então, ficou toda essa angústia que estava já deixando ele enlouquecido, e ele acabou pensando o quê? Que a última forma que ele teria era através do suicídio. Né? Naquela época, é muito difícil, mas nós podemos trazer isso para o momento presente, em situações que, às vezes, todos podem passar, não é? Cada um de nós pode viver um momento de desespero, de achar que não tem solução para aquilo, porque vai comprometer muita gente, né? E onde nós podemos buscar auxílio? Né? Nós temos auxílio profissional, que é da psicologia, da área de humanas, que pode ser colocado o problema que a pessoa está vivenciando, já que você não quer expor, né? E também tem o CVV. Porque quando nós conseguimos, às vezes, falar em voz alta aquilo que está nos angustiando, quando a gente consegue ouvir a nós mesmos, em muitas ocasiões, a gente consegue até obter resposta. Né? Ouvir as nossas palavras, às vezes, ver o quanto que a gente está pensando é errado, é desproposital, não combina, às vezes. Você fica assim, isso aqui não está batendo bem no ouvido, né? Uma palavra. Então, essa que é a importância. Porque muitos dos suicidas que nós já narramos aqui em outras ocasiões foram suicídios provocados numa situação de angústia, mas no impulso. A pessoa fica numa situação de transtorno tão grande e por impulso, por vergonha, aí comete suicídio. E nós temos relatos aqui, inclusive no livro, né, do Céu e Inferno, de suicidas que falam que imediatamente o ato, eles se arrependem, mas não tem mais como voltar. O caso de Raul não foi assim. Ele agiu de caso pensado.
Não teve um arrependimento logo após a morte. Ele calculou tudo. Então, essa é a diferença dele, né, no caso. E aí bate realmente o remorso quando vê que não morreu, né, não teve como cessar aquela situação, né? E aí pensa na família que deixou, né, e causa tanto transtorno. Aí vem a questão da culpa, o remorso, a culpa. Vai corroendo a alma da pessoa, vai deprimindo cada vez mais o espírito, não é? E aí diz até que o Alexandre, ele aconselhou Raul a transformar o seu remorso em propósito de regeneração. Quer dizer, a causa dele, o remorso foi a ruína, mas a gente não pode se arruinar mais, né, de uma coisa que já passou. Tem que pegar esse remorso e colocar algo para se refazer, deixar para trás aquilo que já foi feito e tentar fazer algo bom e justificável, não é? Que o auxílio que ele recebeu foi através de orações da esposa que desejava vê-lo, né? Para saber como ele estava. Ela queria saber dele, se ele, né, da morte dele. Ela queria um consolo, não é? E ela queria, dessa forma, ela recebeu ajuda. Mas para Raul, ele tem que transformar esse remorso no propósito de regeneração, como disse Alexandre, não olhar mais para a situação e ficar se lamentando, não é? É tentar buscar sempre o auxílio em fazer algo produtivo, pensar coisas boas. Não pode chegar e ficar chorando para a esposa. Ah, porque eu fiz isso, para quê? Vai só trazer mais problemas para ela, que está ainda na batalha da vida, né? E é um exemplo também, isso, porque quando tem pessoas que fazem, calculam, premeditam a morte, achando que vai resolver as questões. Não é por impulso, mas calculadamente. Então, vamos ficar atento a isso. Procura ajuda profissional de um psicólogo, tenta ouvir suas próprias palavras, porque ela é muito esclarecedora quando a gente consegue falar em voz alta, né? A gente escutar o que a gente está pensando. Porque o pensamento, ele divaga, é muito rápido, mas quando a gente coloca esses pensamentos em palavra, ele tem um peso muito diferente, não é? Então, alguém tem alguma coisa para complementar aí, deixo com vocês. A história de Raul aí, se alguém quiser falar mais. Eu vou fazer alguns comentários sim, em cima desse estudo, Selma, porque primeiro a gente tem que sempre colocar em mente, toda vez que a gente vai falar sobre prevenção ao suicídio, a gente tem sempre que pensar que é de uma forma, assim, a gente não pode colocar tudo como uma coisa só, porque no caso aqui do Raul, que é o que a Selma veio trazendo para a gente pode tirar dessa história várias situações que levaram ele a cometer o suicídio. Mas uma coisa que não estava incluída ali era a obsessão. Porque a gente tem muitos irmãos, né, que são levados ao suicídio por obsessão, que não foi o caso do Raul. O Raul, o que levou ele ao suicídio foi ele ser rebelde à lei de Deus. Por que rebelde? Porque no momento que ele encontra uma pessoa na vida dele e essa pessoa está comprometida, existe um impedimento moral. E esse impedimento não está ali à toa. A gente lembra do caso de Alcione no livro Renúncia. Quando ela reencarna aqui na Terra e ela já estava num planeta muito mais evoluído, ela não poderia ter acesso à pessoa que ela vinha ajudar como mulher. Né? Teve vários momentos que aquilo poderia ter acontecido, mas ela soube dar o freio que não. Ah, Julia, mas aí você esquece o que você combina. Sim, você esquece o que combina, mas você traz na consciência. Por isso, nós temos lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está gravado:
as leis de Deus? Na tua consciência. Então, no momento que eu vejo um impedimento moral que não vai fazer com que eu possa estar com a pessoa que eu amo, porque, assim, a gente, quando olha esse caso, a gente só está vendo a vida presente de Esther e Raul. A gente não sabe do que aconteceu no passado, se eles eram espíritos afins, almas gêmeas, como a gente pode dizer. E, de repente, eram almas gêmeas que vieram reencarnado e, nesse momento, não era para estar juntos. Ele não foi fiel nem à amizade. Então, quando a gente tem no Livro dos Espíritos sobre a paixão não é ruim. É o que você faz do excesso da paixão que te leva ao crime. E foi isso que aconteceu, a rebeldia perante a lei de Deus. Agora, ninguém constrói uma felicidade em cima da infelicidade do outro. Então, assim, a gente vai vendo que o que causou o suicídio nada mais foi do que o próprio orgulho dele. Quando a gente pega aqui o Livro dos Espíritos, na questão 949, que Kardec fez essa pergunta para os espíritos: o suicídio será desculpável quando tenha por objetivo impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Aí os espíritos disseram: o que assim age, não faz bem, mas acredita que o faz. E isso Deus lhe leva em conta. Deus vai levar em conta, como levou em conta Raul. Porque uma prece sincera de uma esposa teve o recurso da ajuda. Então, a gente vai vendo que a espiritualidade, Deus, não é pobre de misericórdia. A justiça vai ser feita, mas sempre com amor. E aqui, mais adiante, diz assim, que aí é o comentário de Kardec: aquele que tira a própria vida para escapar à vergonha de uma ação má, prova que valoriza mais a estima dos homens do que a de Deus, pois vai retornar à vida espiritual carregado das suas iniquidades e tendo-se privado dos meios de repará-la durante a sua vida. Deus é frequentemente menos inexorável do que os homens. Ele perdoa o que arrepende sinceramente e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. Então, a gente sabe, o primeiro passo do Raul, a gente já vê que teve o arrependimento. E é o primeiro passo, está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro do Céu e Inferno. Primeiro passo, arrependimento. Reparação e expiação é o projeto. Agora, a gente vê que ele não estava desamparado, como a Selminha falou, inclusive lá da pessoa que era responsável por uma localidade. Só que ele não tinha meios de impedir que aquilo acontecesse, que ele fosse arrebatado, né? E você vê que o André, dentro dessa história, ele quer logo socorrer. Mas também você não pode ir contra o livre-arbítrio dos outros. Porque se ele estava naquela situação que ele foi arrebatado pelo bando, ele estava sofrendo as consequências de um ato, de um delito. Né? Então, a gente vai vendo que a misericórdia de Deus vai atuar, né? Como atuou ali para eles, né? Para ele. Agora, a gente vai vendo que a ganância, né? do amor, né? do querer construir a sua felicidade. Isso serve para todos nós. Você querer um cargo público ou um cargo dentro de uma empresa, para ter um cargo, você derruba o amigo. Então, a gente vai vendo que isso acontece na parte material e na parte emocional. E aqui causou o quê? Ele não aguentou o remorso. E aí ele se mata. Agora, ele acha que ele estava fazendo um bem para quem? Para a família, para o desgosto lá da família. E aqui no livro vai mostrando que na hora que ele quer falar com a esposa, quando ela volta, né, no sonho, no desprendimento do sono, ela vai ter com ele lá, porque foi tudo organizado para que
essa comunhão pudesse ser feita, né? Teve um amparo de uma assistência espiritual e tudo mais, ele queria falar com ela. Só que ali foi dito, não há necessidade disso, de você trazer o mal para ela e para os seus filhos. Quer dizer, então ele não falou na terra orgulhosamente. E ele queria confessar para ela trazer uma angústia. E aí a gente vai vendo que o próprio espírito, né, do Alexandre, que é o que comanda tudo ali, ele traz o pensamento dele ligado à mente do Raul para que ele não fizesse nenhum desvio do que ele fosse se comunicar com a esposa. Então, assim, o que ele falou para a esposa, consolou a esposa e tudo mais, foi através da indução mental do benfeitor espiritual. Então, quando a Selma disse, ninguém está desamparado, nenhum de nós estamos desamparados, nem mesmo o suicida. Porque antigamente a gente sabe que nem missa rezava para quem se matava, né? E a gente vai vendo que a própria evolução dos tempos ajuda, inclusive, não só nas missas, nas preces, mas inclusive na prevenção. E é o que nós estamos fazendo aqui. Sem nenhum tipo de julgamento. Eu sempre coloco isso em todos os estudos que eu falo sobre suicídio, eu digo, não estamos aqui para julgar. Nem quem tentou, nem quem conseguiu. Porque a espiritualidade, ela se faz presente neste momento. Então, a gente não pode estar aqui como juiz. A gente está aqui, como diz lá no livro do Memórias, o Camilo Castelo Branco, ele diz para nós no livro com todas as letras, nós precisamos de prece. É uma caridade a prece para nós. E a gente viu aqui na história que a Selma traz para a gente qual foi a importância da prece. De um coração entristecido de uma perda de um marido, mesmo não tendo noção do que ele fez. Então, a gente que tem o espiritismo como uma... Eu acho que nós temos uma chave na mão, porque a gente desvenda o outro lado da vida. Então, há necessidade de divulgar, sim, de falar que ninguém termina com a vida prossegue. E que a gente possa ser sempre esse instrumento de Deus aqui na Terra, porque, como a Selma falou, nenhum de nós estamos livres de uma situação muito complexa que, às vezes, podemos ser induzidos. Né? Não estamos livres. Nós não somos espíritos superiores. Estamos aqui numa atmosfera de um planeta de provas e expiações. Qual é a minha prova? Qual é a minha expiação? Eu não sei. Dona Ivone trouxe para esta vida, como Ivone do Amaral Pereira, um projeto de vida que ela precisava vencer para não se suicidar mais. Ela venceu. Mas em outras reencarnações ela faliu. Então, qualquer um de nós podemos falir. Então, nós não estamos aqui em julgamento, né? A gente está sempre... Eu sempre vou falar isso, não porque a gente aqui esteja julgando, mas porque a gente sabe que tem espíritos que nos escutam, ou outras pessoas que vão nos escutar, para que a gente esteja aqui num propósito de amor, de levar uma palavra de fé, de coragem, de determinação. E a gente tem na nossa doutrina espírita várias informações. Só para terminar, para deixar outras pessoas falarem, aqui no livro O Consolador, Emmanuel, na questão 154, ele diz assim, um pedacinho da resposta, a resposta de Emmanuel é maior. Ele diz assim, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, a luz de Deus nunca vai ser sentida através dos homens sem a misericórdia. Então, onde tiver justiça de reparação,
a misericórdia na frente. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer também para ajudar no estudo. Alguém Tá mais? bom. Quer falar alguma coisa? Alguém mais Porque gostaria tem de comentar? o João que quer fazer o encerramento aqui. Alguém tem mais alguma colocação a dizer? Não, está bem. Não. Da minha parte, está bem completo. Certo? Então, Eu só achei interessante a história do Raul, né? Porque realmente ele não foi obsediado, né? Mas a própria consciência dele obsediou ele, vamos pensar assim. Ele mesmo se obsediou, sim. né? Em planejar, em arquitetar, como fazer o suicídio parecer um crime que não foi suicídio, vamos dizer assim, né? É. Achei isso interessante. Eu pesquisei umas coisinhas na internet, é coisa rápida, tá? Sobre o CVV. A gente já falou no início lá, mas vou falar de novo aqui. O Centro de Valorização da Vida, né, é referência no Brasil quando se trata de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Eu pesquisei aqui, como é que eu posso, né, assim, as pessoas podem ficar sabendo? Então, olha só, o telefone do CVV funciona 24 horas por dia. É o número 188. Existe o chat também, que são todos os dias em horários definidos. Existe o e-mail também, que a pessoa pode entrar em contato com eles. É o apoioemocional@cvv.org.br ou preenchendo o formulário no site do CVV. E também tem um atendimento pessoal, se a pessoa quiser conversar ali de frente a frente com outra pessoa, né? São 97 postos espalhados nos 20 estados e no Distrito Federal. Atualmente existem 3.500 voluntários espalhados pelo país. Em 2023, o CVV atendeu a 2.949.981 pessoas, somando todos esses canais. E em 2024, de janeiro a março, foram 642.467 em ligações, que dá uma média de em torno de 7.000 chamadas por dia. É muita coisa, muita gente precisando de ajuda, né? É lógico que a gente não pode generalizar que todo mundo quer se suicidar. Alguns querem, outros estão só com problemas emocionais, né? Mas eu acho legal a gente destacar isso, porque o nosso trabalho aqui ele vai ser espalhado pela rede da internet, né? Então, algum dia, de repente, alguém está procurando lá e não, a gente não sabe o caminho que leva, quem que quer ajudar o fulano e bota lá a paginazinha do Setembro Amarelo, a pessoa escuta, perde um tempinho, escuta o que a gente está falando e no final, pô, tem um telefone, tem um e-mail, tem um site, pô, eu vou ligar, vou procurar para me acalmar. Então, eu acho que isso tudo é válido. Todos funcionam. Né? É isso. E também tem uma coisa, né? Assim, lógico que nem todo mundo pensou nisso, né? Mas muita gente, quem já não pensou em cometer um suicídiozinho, né? Para variar, está passando uma situação, está passando uma certa dificuldade, não digo nem só financeira, porque tem muitos jovens que se suicidam por bobeira, às vezes porque alguém filmou alguma coisa, sabe de alguma coisa e tem vergonha e acaba cometendo suicídio. Porque fulano está ameaçando que vou expor você. Tá, tá. Isso acontece muito. É isso, gente. Vamos pensar duas vezes antes de cometer esse ato impensado. É um ato que não tem volta, no caso, né?
Silêncio, Jesus passou por aí. Maria passando. Que a espiritualidade superior, né, como diz para Kardec, né, quando Kardec perguntou lá, né, Kardec fez uma pergunta para o espírito protetor dele, ele falou assim: dissestes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Aí Kardec fez essa pergunta e o Espírito respondeu para ele: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, como os Espíritos nos amam, eles vão estar sempre nos ajudando na parte material, né? Porque às vezes a gente não vê solução para um problema material, que muitas vezes estamos passando, e às vezes não é material, mas é emocional. Então, não te ajudar seria não te amar. E isso não existe na cartilha, né, de Deus, nem dos espíritos superiores, que estão aqui encarregados a nos ajudar. Então, isso é muito importante também que a gente possa sempre refletir, que o amparo ele está 24 horas por dia conosco. Basta a gente querer acessar. Da mesma forma que você vai acessar 188, você pode acessar o espiritual através de uma prece. Exatamente. Muito bom, né? Todo esse conhecimento. Estamos só começando, né, no Setembro Amarelo, trazendo toda essa informação, não só espiritual, como também material, de acesso, através do CVV, pelo 188, que todos nós podemos ter essa opção gratuita para exatamente sairmos dessas ideações. E a doutrina espírita, e essa então nos revela todas as consequências do mundo espiritual e para quem estuda, para quem se aprofunda, realmente o suicídio se torna, não deixa de ser uma opção para a solução de qualquer problema, já que a vida continua e as consequências serão necessárias às reparações. Né? É muito bom ter a oportunidade de, nessa encarnação, ter recebido toda essa informação para nos ajudar a não tomar decisões erradas, não só o suicídio, né? Estamos aí hoje, esse mês, nos dedicando ao suicídio, mas essa doutrina nos ajuda a não cometer diversos erros, porque já nos revela as consequências na vida espiritual. Muito consolador, muito instrutivo para todos nós e nos amparando na nossa evolução espiritual, nos auxiliando a evoluir de forma mais rápida e com menos dor, desde que a gente siga a receita. Né? Bem, então, agradecer a presença de todos, em especial a Selma e o João, que prepararam esse estudo para nós com muito carinho, e convido, então, o João a fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso irmão Jesus por ter nos deixado os seus ensinamentos. Que nós possamos sempre ser úteis a quem precisa. Que nós possamos emprestar o nosso ouvido a quem precisa. Aquele irmão que às vezes precisa desabafar, precisa falar. A gente não precisa nem falar nada, deixa só ele falar. Ele, de repente, já vai, ele mesmo vai se descobrir uma solução. E agradecer a Maria Santíssima, nossa mãe, que sempre nos ampara, sempre nos protege, inclusive aos nossos irmãos que, infelizmente, procuraram o caminho errado do suicídio. Graças a Deus. Graças a Deus.
suicídio. Graças a Deus, meus irmãos. Mais uma vez, então, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos. Até quinta-feira que vem. Boa Boa noite. noite, tchau, tchau.